Ai, gente, minha gente amada, eu juro que eu ainda tô com o coração na boca, com as mãos suando e a cabeça girando depois do capítulo de ontem de Três Graças. Vocês viram? Vocês viram o que a Arminda aprontou? E o que ela encontrou? Eu, Ana Volpe, que já vi de tudo nos bastidores da Globo, que já escrevi cada cena de reviravolta que vocês nem imaginam, eu fiquei chocada, sem chão, literalmente. Quando a cena final apareceu, eu soltei um grito tão alto que meu marido veio correndo perguntar se eu estava bem. Mas bem, minha gente, bem eu não tava. Eu tava era em êxtase, porque aquilo foi um gancho, um cliffhanger que só os grandes roteiristas conseguem entregar. E é por isso que hoje a gente não vai só comentar o capítulo, a gente vai desecar ele, esmiuçar cada migalha, cada olhar, cada suspiro, porque o que aconteceu ontem não foi só mais um capítulo. Foi o capítulo que virou a novela de cabeça para baixo. A gente vai falar da Arminda e do que ela encontrou, óbvio, mas também da Lucélia com aquele pedido assustador, do Casper que tremeu na base, do Misael e do Gilmar que quase saíram no tapa por causa da Consuelo. E eu vou contar para vocês com exclusividade o que os roteiristas estavam pensando quando escreveram essas cenas e o que vem por aí, porque olha, os burburinhos nos bastidores já estão a todo vapor. Então já senta, pega seu café, sua água, seu chá, o que for, porque a gente tem muito o que conversar. E eu prometo que vocês vão sair daqui com a cabeça explodindo de teorias. Gente, vamos começar pelo começo, que na verdade é o final, né? Porque o que mais me deixou sem ar foi a Arminda. Ai, Arminda! A cena dela no ferro velho, meu Deus do céu! Ela armou tudo com uma frieza, uma calma que eu, sinceramente, não esperava dela. A Arminda, sempre tão direta, tão na cara, se transformou numa estrategista calculista, e isso é fascinante de ver, né? Ela convidou o Joaquim para o ferro velho, com aquela desculpa esfarrapada, e o Joaquim, coitado, tão ingênuo, tão confiante nela, foi. E ela, com a ajuda da Helga, que é uma peça fundamental nesse tabuleiro de xadrez, conseguiu dopar não só o Joaquim, mas também o Ferete. Isso é de uma audácia, de uma coragem, ou seria uma loucura? Eu ainda não sei o que pensar, minha gente. A Helga, com aquela carinha de santa, mas com um olhar que esconde 1000 segredos, entregou o sonífero e a Arminda, sem hesitar, colocou na bebida do Joaquim. Vocês viram a expressão dela? Não era de culpa, não era de remorso, era de pura determinação. Os lábios cerrados, os olhos fixos, uma resolução que dava medo. E o Joaquim, tadinho, sem desconfiar de nada, bebeu. A cena dele começando a ficar grogue, tentando lutar contra o sono, mas sem entender o que estava acontecendo, partiu meu coração um pouquinho, viu? Porque, apesar de tudo, o Joaquim é um bom moço, e ser traído dessa forma por alguém que ele confiava é duro. E logo depois, a Helga, mais uma vez, cumpriu sua parte, dando o sonífero para o Ferete. Esse Ferete é um perigo, né? Dormindo ou acordado. Mas ver ele ali, vulnerável, mesmo que por um breve momento, foi uma vitória para a Arminda. E aí, com o caminho livre, a Arminda começou a vasculhar o ferro velho. Esse ferro velho, minha gente, ele é um personagem à parte nessa novela. Cheio de entulhos, peças enferrujadas, poeira, escuridão, um cenário perfeito para esconder segredos e desenterrar verdades. A câmera acompanhava a Arminda enquanto ela se movia entre os escombros.
O silêncio pesado do local, quebrado apenas pelo ranger dos metais e os passos dela. Cada movimento, cada peça que ela afastava, era como se a gente estivesse vasculhando junto com ela, sentindo a ansiedade crescendo. E quando ela finalmente se deparou com aquilo, ai meu Deus, a escultura das Três Graças, escondida, empoeirada, mas inconfundível. O choque nos olhos dela, a respiração acelerada, as mãos tremendo ao tocar a peça. Aquela cena, gente, foi de arrepiar. O diretor soube usar a iluminação, o silêncio, o close no rosto dela para nos fazer sentir exatamente o que ela estava sentindo. Uma mistura de surpresa, alívio, mas também um medo latente do que essa descoberta significaria. Foi simplesmente impecável. Mas não foi só a Arminda que nos deixou de queixo caído, não. Teve a Gerluce, que continua sendo um mistério ambulante. Ela conseguiu despistar o Paulinho de novo, né? Aquele jogo de gato e rato entre os dois é exaustivo, mas ao mesmo tempo instigante. A Gerluce tem uma habilidade impressionante de enrolar, de não dar respostas diretas, de desviar o assunto com a maior naturalidade do mundo. O Paulinho, coitado, com aquela cara de quem está tentando montar um quebra-cabeça com peças faltando, ficava ali, frustrado. Eu observei a Gerluce e a postura dela era de uma calma forçada, um sorriso sutil nos lábios que não chegava aos olhos. Ela está escondendo algo grande, minha gente, algo muito grande. E ela sabe que se ela der a mínima brecha, a casa dela cai. Essa mulher é um poço de segredos e os roteiristas estão nos fazendo sofrer para descobrir o que ela esconde. E o Leonardo, gente? O Leonardo! Que orgulho da Zenilda, né? Ver o filho dela disposto a ajudar o grupo do Rogério a acabar com o Ferete. Essa é uma virada de personagem que eu adoro. O Leonardo, que antes parecia um pouco perdido, sem rumo, agora tá ali, com um propósito, com uma causa. A Zenilda olhava para ele com os olhos marejados, um sorriso orgulhoso que irradiava amor de mãe. Ela viu no filho a força que talvez ela mesma tenha tido um dia, e é como se uma parte dela se renovasse através dele. Essa conexão familiar, de apoio, de luta conjunta, é um sopro de esperança no meio de tanto caos e tanta maldade que o Ferete representa. A gente também viu o Júnior, coitado, aceitando a sugestão do Joaquim de ir passar uns dias na casa da Meg. O Júnior tá num momento de muita vulnerabilidade, né? Depois de tudo que ele passou, com a casa invadida, os perigos rondando, ele precisa de um porto seguro. E a Meg, com o coração gigante que ela tem, é o lugar perfeito. A gente percebeu a relutância dele no início, a dor no olhar por ter que deixar o próprio lar, mas também um alívio em saber que teria um lugar para se sentir protegido. A Meg, como sempre, acolhedora, com a voz suave, oferecendo um refúgio. É um respiro de ternura no meio de tanta tensão e mostra que mesmo nas piores situações, a humanidade e o afeto ainda encontram espaço. Agora, o Casper, ele ficou assustado, né? Assustadíssimo, diria eu, quando Juquinha o convocou para depor sobre o roubo da escultura das Três Graças. O Juquinha, gente, é um personagem que vem crescendo e mostrando a que veio. Com aquela seriedade, aquela determinação, ele está fechando o cerco. A cena do Casper recebendo a intimação, o papel nas mãos dele tremendo, o rosto pálido, a boca seca, a gente sentiu o desespero dele. Ele sabe que o cerco está apertando, que a verdade uma hora ou outra vai vir à tona. E o que ele sabe? O que ele esconde? Ele é mais cúmplice do que imaginamos?
Ou foi apenas um peão em um jogo muito maior? As perguntas pipocaram na minha cabeça. Aquele olhar dele, meio perdido, meio culpado, entregou que ele tem muito a perder. E o que falar da Lucélia, minha gente? A Lucélia! A decisão dela foi preocupante, para dizer o mínimo. Pedir uma arma ao Vandilson, eu juro que fiquei sem chão de novo. A Lucélia, que sempre foi tão correta, tão justa, agora está disposta a cruzar uma linha perigosa. O desespero dela era palpável. A voz, antes firme, agora embargada, os olhos marejados, mas com uma faísca de determinação que me gelou a espinha. O Vandilson, com aquela expressão de quem já viu de tudo, mas ainda assim surpreso com o pedido, hesitou. Mas a Lucélia estava irredutível. O que a levou a esse ponto? Quem ela quer enfrentar? O que ela pretende fazer com essa arma? Isso aí, minha gente, é um sinal de que a situação para Lucélia chegou num limite e ela não vê outra saída a não ser tomar as rédeas da própria segurança, ou talvez da própria vingança. É uma decisão que a gente vai ter que acompanhar de perto, porque promete ser explosiva. E para fechar o bloco das cenas que nos tiraram o fôlego, tivemos o confronto entre Misael e Gilmar. Ai, meu Deus do céu, que tensão! O Misael flagrou o motorista na casa do Júnior, ao lado da Consuelo. A cara de Misael, meu Deus, era de pura fúria, os olhos em brasa, as veias do pescoço saltadas. Ele se sentiu duplamente traído, né? Pelo Gilmar, um colega, e pela Consuelo, de quem ele talvez esperasse algo. O Gilmar, por sua vez, tentou disfarçar, mas a surpresa e o constrangimento estavam escritos na cara dele. E a Consuelo, ali no meio, sem saber onde enfiar a cara, dividida entre o embaraço e talvez, quem sabe, um toque de provocação. A cena foi rápida, mas o impacto emocional foi gigantesco. A quebra de confiança, a raiva, o ciúme, tudo isso fervilhando no ar. A gente sentiu a tensão de cada músculo, de cada palavra não dita. Essa briga vai dar o que falar e, com certeza, vai trazer consequências bem dramáticas para os três. Agora, minha gente, vamos falar do que realmente interessa para nós, roteiristas de plantão e amantes de novela. O que estava passando na cabeça dos nossos queridos autores quando eles escreveram tudo isso? Porque, olha, quando eu trabalhava com roteiros lá na Globo, a gente passava horas, dias, semanas discutindo cada detalhe, cada vírgula, cada olhar que um personagem ia dar. E esse capítulo de Três Graças é um primor de como se constrói uma narrativa complexa e cheia de camadas. Vamos começar pela Arminda e a descoberta da escultura. A intenção narrativa aqui é clara. Ela é a peça central que move o tabuleiro. A Arminda não é só uma heroína clássica, ela é uma anti-heroína. Ela usa métodos questionáveis, manipula, engana, mas tudo por um objetivo que aparentemente é justo: desmascarar o Ferete e trazer a verdade à tona. Os roteiristas estão nos mostrando que, às vezes, para combater o mal, é preciso sujar as mãos. A frieza dela ao dopar Joaquim e Ferete não é um sinal de maldade intrínseca, mas de uma determinação implacável. É a jornada do herói, mas com nuances de moralidade cinzenta, o que torna a personagem muito mais interessante e humana. A cena da Arminda no ferro velho, sozinha, vasculhando, é um simbolismo poderoso. O ferro velho, como eu disse, é um lugar de coisas esquecidas, de passado, de segredos enferrujados. Encontrar ali a escultura das Três Graças é como desenterrar a própria verdade da novela,
o cerne de tudo o que está acontecendo. A escultura, que representa a beleza, a graça, a harmonia, estava escondida em um lugar de caos e degradação. Isso simboliza a própria situação da cidade, da família, que está sob o domínio do ferete, da feiura, da desarmonia. E é a Arminda, a graça mais indomável, que a encontra. É poético e dramático ao mesmo tempo. A evolução do arco da Arminda é um show à parte. Ela começou como uma mulher impulsiva, justiceira, e agora está se tornando uma estrategista fria e calculista. Essa transformação não é aleatória. Ela mostra a maturidade da personagem e o preço que se paga pela busca incessata pela verdade. Os roteiristas querem que a gente se questione: até onde você iria por aquilo que acredita? A Arminda está testando esses limites. E o fato de ela ter encontrado a escultura não é um mero acaso, é o destino da personagem se cumprindo. Ela é quem tem a força e a astúcia para lidar com esse segredo e usá-lo para mudar o jogo. E o Casper, minha gente? O susto dele ao ser convocado pelo Juquinha. Aqui, os roteiristas estão trabalhando com a ideia de que a justiça, mesmo que lenta, sempre chega. O Juquinha, um personagem que no início parecia secundário, agora é o braço da lei que está fechando o cerco. O simbolismo da convocação é o peso da consciência, o medo de ser descoberto. O Casper provavelmente estava envolvido no roubo da escultura, e essa cena é o início da sua queda. É a narrativa mostrando que as ações têm consequências e que ninguém pode escapar impune para sempre. O arco do Casper provavelmente será de redenção ou de punição, mas de qualquer forma ele terá que encarar seus atos. A Lucélia e o pedido da arma. Ai, essa cena me pegou de jeito. Quando eu trabalhava com roteiros, a gente sempre buscava o ponto de virada do personagem, aquele momento em que ele cruza uma linha sem retorno. E o pedido da Lucélia é exatamente isso. A intenção dos autores aqui é mostrar a escalada do desespero humano. A Lucélia está cansada de ser vítima, de esperar pela justiça. A arma é um símbolo de poder, de controle, que ela busca para si mesma. É a personagem tomando uma decisão extrema, mas compreensível dentro do contexto de tudo que ela tem enfrentado. Os roteiristas estão explorando a sombra, o lado mais sombrio da natureza humana quando levada ao limite. A gente se pergunta: ela vai usar a arma? Contra quem? Essa decisão coloca a Lucélia em um novo patamar de perigo e complexidade. Ela está prestes a se tornar uma força imparável, para o bem ou para o mal. E o confronto entre Misael e Gilmar? Clássico do melodrama, né? Mas com uma execução impecável. A traição amorosa, o ciúme, a quebra de confiança. A casa de Júnior, que deveria ser um refúgio, se torna o palco de um conflito pessoal explosivo. Isso mostra como as vidas pessoais dos personagens estão intrinsecamente ligadas à trama principal. Os roteiristas usam essas tensões para humanizar os personagens, para mostrar que, mesmo em meio a roubos de esculturas e vilões poderosos, as emoções básicas como amor, ciúme e raiva continuam sendo forças potentes. O simbolismo de Gilmar estar na casa de Júnior com Consuelo na ausência do próprio Júnior é uma invasão, não só do espaço físico, mas da confiança e da moral. É um gatilho para futuras desavenças e talvez até para a mudança de alianças. A Zenilda e o Leonardo, por sua vez, representam a luz no fim do túnel, o orgulho da mãe, a transformação do filho. Os roteiristas estão nos lembrando que, apesar de todo o caos,
ainda existe esperança, redenção e a força dos laços familiares. O arco do Leonardo está se completando, de um jovem que precisava de propósito para alguém que agora luta por uma causa maior. É uma mensagem de que é possível mudar, de que é possível encontrar seu lugar no mundo e fazer a diferença. E a Gerluce? Ela continua sendo a carta na manga dos roteiristas. A intenção aqui é manter o mistério, criar suspense. Ela é a ponta solta que pode desvendar ou complicar ainda mais a trama. A evasão dela com o Paulinho não é apenas para enrolar, é para construir uma teia de segredos que, quando revelada, terá um impacto gigantesco. Os roteiristas estão brincando com a nossa paciência, nos fazendo querer mais e mais informações sobre essa personagem enigmática. Ela pode ser uma vilã disfarçada, uma cúmplice relutante, ou até mesmo uma vítima que está tentando se proteger. Ah, minha gente, e os rumores dos bastidores? Preparem-se, porque o que vem por aí em Três Graças vai ser de explodir a cabeça. Me chegou que a descoberta da escultura pela Arminda é só o começo de uma série de reviravoltas que vão acelerar o ritmo da novela de uma forma que a gente não viu ainda. Circula nos bastidores que a Arminda não vai simplesmente entregar a escultura para a polícia. Não, senhor. A nossa anti-heroína favorita vai usar essa descoberta como uma carta na manga, um trunfo para negociar com o Ferretti, ou talvez para desmascará-lo publicamente de uma forma espetacular. A teoria mais quente é que ela vai tentar armar uma armadilha para o Ferretti, usando a escultura como isca, e isso pode colocá-la em um perigo ainda maior, mas também na posição de heroína definitiva. Já pensaram? Arminda confrontando o Ferretti com a própria peça que ele roubou? Eu já tô imaginando a cena, gente, e juro que vai ser épica. E sobre o Casper, me chegou que a convocação dele para depor é apenas o primeiro passo para ele se tornar o elo fraco da quadrilha do Ferretti. Há quem diga nos bastidores que o Casper, pressionado pelo Juquinha e pela própria consciência, vai acabar abrindo o bico e entregando informações cruciais sobre o roubo da escultura e outros crimes do Ferretti. Mas não vai ser fácil, não. Ele vai ser ameaçado, perseguido e pode até ter sua vida em risco. Rumores apontam que um novo personagem, um antigo comparsa do Casper que foi passado para trás, pode surgir para ajudá-lo a contar a verdade ou para pressioná-lo ainda mais. Imaginem a tensão. O Casper terá que escolher entre sua própria pele e fazer a coisa certa. E essa decisão vai mudar completamente o rumo da investigação. E a Lucélia, gente? Ah, a Lucélia! O pedido da arma ao Vandilson gerou um burburinho enorme. Me disseram que a Lucélia não está pensando em se defender, não. Ela está pensando em atacar. Circula nos bastidores que o alvo dela é ninguém menos que o Ferretti. Sim, minha gente, ela está farta de ser vítima e quer justiça com as próprias mãos. Mas tem uma teoria ainda mais chocante. E se a arma for para proteger alguém que ela ama, ou até mesmo para se sacrificar por essa pessoa? Há quem diga que ela pode tentar um ato desesperado para salvar o Júnior, ou até mesmo para proteger o próprio Vandilson, caso ele se meta em encrenca por causa dela. A verdade é que a Lucélia está em um caminho sem volta, e essa arma vai ser o catalisador de um evento que vai deixar todo mundo de queixo caído. Eu juro que tô roendo as unhas para saber o que ela vai fazer. E o confronto entre Misael e Gilmar? Me chegou que essa briga não vai ficar só no campo das palavras. Preparem-se para uma pancadaria daquelas. Os dois vão sair no tapa e a Consuelo vai ficar no meio do fogo cruzado, podendo até se machucar.
Mas o mais interessante é que essa briga pode desestabilizar ainda mais a casa de Júnior, que já está um caos, e até mesmo influenciar nas alianças. Será que o Misael, furioso, vai se aproximar de outros personagens que também querem o Ferete fora do caminho? E o Gilmar, com essa traição exposta, vai ter que lidar com as consequências, podendo até perder o emprego e a confiança de todos. Essa é a típica briga que começa por ciúmes e acaba virando uma guerra por poder e vingança. E o Júnior, quando voltar, vai encontrar a casa dele de pernas pro ar, com essa situação familiar se somando aos outros perigos que o rondam. E não posso deixar de falar da própria escultura das Três Graças. Me chegou que ela pode ter um significado ainda mais profundo do que imaginamos. Há rumores de que ela pode conter um compartimento secreto, um documento ou até mesmo um mapa que revela a localização de algo muito valioso que o Ferete busca desesperadamente. Se isso for verdade, a Arminda não encontrou apenas uma peça de arte roubada. Ela encontrou a chave para desvendar todo o mistério da novela. Imagina só a Arminda descobrindo isso, gente. Seria um plot twist de tirar o fôlego. Minha gente, que capítulo foi esse, né? Eu juro que fiquei sem chão em vários momentos, mas principalmente com a Arminda e a descoberta da escultura. Eu, que já trabalhei com roteiros por tantos anos, sei o peso de um momento como esse. É a virada que a gente espera, a peça que faltava no quebra-cabeça. E a forma como foi construída, com a tensão crescendo a cada minuto, foi simplesmente impecável. A Arminda, com toda a sua complexidade, com seus métodos questionáveis, me ganhou de vez. Ela não é só uma personagem, ela é a representação da força feminina que se levanta contra a opressão, mesmo que precise se sujar um pouco no processo. E a Lucélia, gente? Meu coração partiu um pouco por ela, mas ao mesmo tempo eu entendi a decisão dela. É o desespero de quem não vê mais saída. A gente precisa ver essa cena do que ela vai fazer com a arma, porque vai ser um divisor de águas na novela. Ela está no limite, e quando uma personagem chega nesse ponto, a gente sabe que grandes coisas estão por vir. A atuação dela, transmitindo toda essa angústia e determinação, foi de arrepiar. O Casper assustado, o Misael e o Gilmar se estapeando, a Zenilda, orgulhosa do Leonardo. Cada pedacinho do capítulo foi importante para construir a teia de emoções e eventos que estamos vendo. Eu acho que os roteiristas estão de parabéns por ousarem, por não terem medo de colocar os personagens em situações extremas e por nos deixar com essa ansiedade positiva para o que vem por aí. Três Graças está atingindo um patamar de enredo e de atuações que há muito tempo eu não via nas novelas. É arte pura, minha gente. É a novela em sua melhor forma, nos fazendo rir, chorar, gritar e, acima de tudo, pensar. E vocês, minha gente? O que acharam do capítulo? Eu quero saber. Vocês são Team Arminda? Mesmo ela usando uns métodos bem duvidosos? Ou vocês acham que ela está indo longe demais? E a Lucélia? Vocês apoiam a decisão dela de buscar uma arma? Ou acham que ela está cruzando uma linha perigosa, sem volta? Pode gritar a sua teoria mais absurda aqui embaixo nos comentários, sem julgamentos. Quero saber para que a Lucélia quer fazer essa loucura e, na sua opinião, quem vazou o endereço do ferro velho para Arminda, porque ela sabia exatamente o que estava procurando. Eu mesma faço questão de ler cada teoria maluca que a gente tem por aqui, e as respostas mais ousadas aparecem no próximo vídeo. Então, joga a fofoca aqui!